E para progredir, o que eu vou analisar? Bom, você vai analisar duas situações. Você vai analisar o quanto ele cumpriu, quanto que ele cumpriu, e vai analisar a situação do comportamento. Ok? Então veja bem, olha o parágrafo 1º do artigo 112 da LEP. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e vai ouvir uma manifestação do Ministério Público. Ok? Veja bem. Então, o que nós vamos analisar primeiro? Tem bom comportamento? Ok. Opa. Qual que é a segunda coisa que eu vou olhar? Bom, eu vou olhar o quanto que ele cumpriu. Vamos supor que é um crime onde a pessoa é primária e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, vou dar um exemplo, um furto, ele tem que cumprir 16% da pena. Se ele, por exemplo, for reincidente e sem violência ou grave ameaça, já passa para 20%. Se ele for primário, mas tiver violência, com violência à pessoa ou grave ameaça, passa para 25%. Se ele for reincidente e com violência à pessoa ou grave ameaça, 30%. E aí nós temos toda a tabelinha. 40% se for crime hediondo ou equiparado e for primário. Vou aqui no 60% de uma vez. 60% se for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. 50% se ele for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se ele for primário. Porque se ele for reincidente, pula lá para 70%. Crime hediondo com resultado morte, tá vendo? E se for reincidente. E aí nós temos uma tabelinha que nós vamos simplificar isso para vocês, dividindo em blocos, ok? Mas toda situação de progressão ele vai ter que ter um comportamento ok e cumprir aquele quantum necessário, dependendo, claro, do crime que ele praticar, porque vai variar. Se for hediondo é um tanto, o hediondo com resultado morte é outro tanto. Se for um crime sem violência é um tanto, se for violência, sem violência e reincidente é outro tanto, não é? Você pode ver que vai influenciar tudo aqui. A questão dele ser reincidente ou não, se tem violência ou não, se é hediondo ou não, se é hediondo com morte ou não. Tudo vai influenciar no quantum que ele vai cumprir. E eu faço uma tabelinha para vocês na próxima aula, simplificando essa situação da progressão. Ok?